Só tem esse. Esse negócio desse? Hã? 260. Olha esse aqui bonito, olha. Vai lá? Tá falando uma senhora. Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Mogi-mirim, no Departamento de Agricultura e Abastecimento, para entrevistar o seu diretor, o senhor José Maria Zambuja Rolim, sobre a criação da Feira do Produtor no município de Mogi-mirim. Senhor José Maria, qual era o problema de abastecimento na Prefeitura de Mogi-mirim e como foi a criação da Feira do Produtor? As feiras do produtor foram criadas aqui em Mogi-mirim para resolver um grave problema desta cidade, que era o custo da alimentação. Dizia-se em Mogi-mirim que o custo mais alto da alimentação da região era o de Mogi-mirim. Então nós conseguimos, mobilizando a população e sensibilizando o prefeito de então, engenheiro Ricardo Brandão, criar a Feira do Produtor para atender a nossa população. Começamos com 7 produtores rurais na gare da estação da antiga Mogiana e lá então, sensibilizando aqueles produtores que se interessassem em vender os seus produtos diretamente ao consumidor, começamos com 7 deles. E como o interesse foi muito grande da população e deles próprios, nós tivemos uma progressão aritmética e no domingo seguinte nós já tivemos 14 e assim sucessivamente. E hoje nós temos em torno de 235 produtores rurais e servindo a população com 6 feiras do produtor, às terças, quintas e domingos. E nós conseguimos com isso baixar o custo da alimentação em Mogi-mirim em 50%. E conseguimos também que o produtor rural, que não tinha uma alternativa de venda de seus produtos, os colocassem aqui, diretamente ao consumidor de Mogi-mirim, com um lucro que, conforme manda o Estatuto da Terra, de entre 30% e 50%. E, baseado nessa alternativa, o nosso produtor rural não está mais necessitando de fazer financiamentos nas nossas instituições bancárias, porque eles estão recebendo em torno de 15 milhões de cruzeiros por semana, e somando todas as feiras que nós temos, mais de 60 milhões de cruzeiros, a população comparece comprando os seus produtos e levando ao produtor essa importância para que ele possa renovar a sua lavoura e ter essa renda semanal que ele não possuía. E automaticamente servindo a população com gêneros de primeira necessidade de todos os tipos que a população necessita por um preço muito justo. E a Feira do Produtor também serviu em Mogi-mirim como órgão regulador de preços, reduziu o preço do comércio de um modo geral. Então nós conseguimos, com a criação da Feira do Produtor, fazer com que a nossa população e o nosso produtor rural levem vantagem e consigam estabelecer um elo que não existia, que era o elo do consumidor comprar diretamente do produtor. Eliminamos todos os intermediários. Agora, para que se consiga fazer uma feira do produtor, é necessário a grande sensibilidade do senhor prefeito, que nós tivemos aqui, do prefeito que nos ajudou a fundar a feira, e o atual prefeito, Luiz Amoedo de Campos Neto, tem nos prestigiado para que nós possamos continuar esse trabalho. E é muito importante também sensibilizar toda a população através dos clubes de serviço, das entidades de classe, das associações de bairros, porque a população prestigiando e o prefeito prestigiando, a Feira do Produtor será uma realidade em qualquer cidade do estado de São Paulo, em benefício de todos, porque eu sempre digo a todos os que vêm trazer o seu elogio à Feira do Produtor e aqueles que não a conhecem, nós humanos podemos passar sem comprar um par de sapato,
podemos passar sem comprar uma camisa, uma roupa, mas nós não podemos passar sem alimentação de todo dia. E a nossa feira tem, no mínimo, 2 qualidades de preços separados na nossa feira, para atender as camadas da população. Nós atendemos a camada da classe média e atendemos também o pessoal mais humilde. E, em certos casos, nós temos até 3 preços, porque o nosso objetivo é que toda a população seja atendida. E pelas feiras que nós temos aqui em Mojimirim, nós estamos atendendo 95% de nossa população. Seu Rolim, como funciona a Feira do Produtor aqui em Mojimirim? As nossas feiras do produtor funcionam da seguinte maneira. Os produtores são cadastrados aqui no departamento através de documentos do INCRA, através da sua carteira de identidade, para que ele comprove que realmente é um produtor rural. Após isso, nós temos um regimento da feira que ele deva cumprir e temos também detalhes da formação da feira em si, onde os espaços são demarcados, onde ele terá que ter a sua balança fiscalizada, ele terá que ter as tabelas que nós fazemos, que são os preços orientados. E nós criamos, então, para que esses preços sejam justos, uma metodologia. Nós coletamos os preços do Ceasa Campinas, nós coletamos os preços do CEAGESP São Paulo e uma pesquisa na praça. Então, os nossos técnicos agrícolas, juntamente com alguns produtores que fazem parte também dessa comissão, nós estabelecemos esta tabela de preços orientados. Essa tabela traz os preços máximos que eles podem utilizar na feira do produtor e tem sido respeitada. E essa tabela também trouxe a vantagem de todos ganharem aquilo que eu já disse anteriormente. O produtor ganha e o consumidor ganha. E existe uma diferença grande dessa tabela para todos os preços vigentes na praça de Mojimirim. Seu Rolim, quantas feiras existem no município de Mojimirim e onde elas estão localizadas? Existem atualmente 6 feiras do produtor e elas estão localizadas estrategicamente para atender a toda a população da cidade. As donas de casa não andam mais do que 500 metros para fazer as suas compras. Então, nós procuramos localizar essas feiras para atender não só o centro da cidade, como os bairros periféricos. E como Mojimirim tem uma população de 60 mil habitantes, sendo que desses 60 mil, 8 mil estão no rural e 52 mil na cidade, nós estamos atingindo os 46 mil habitantes da cidade com as feiras do produtor. Portanto, nós estamos atingindo em torno de 90%, 95% da população que vive no perímetro urbano. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para dizer que Mojimirim tem uma situação privilegiada. É um município que tem 1.304 propriedades, sendo que a média de tamanho das propriedades está em torno de 20 alqueires, ou seja, 37,5 hectares. Então, esses produtores rurais, que são pequenos e médios, é que atendem a toda a nossa população, servindo e trazendo aquilo que a população necessita para a sua alimentação. Muito obrigado, senhor Rolim. Acho que a sua informação foi extremamente válida e elucidativa sobre como se implanta a Feira do Produtor e os seus benefícios para a população rural e urbana do município. Estamos aqui no sítio São Benedito, Sr. Domingos Escucati, a 18 quilômetros de Mojimirim, para fazer uma entrevista com ele sobre a sua participação na Feira do Produtor. Sr. Domingos, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Nós estamos aqui fazendo uma entrevista com o senhor, fazer uma série de perguntas sobre sua participação na Feira do Produtor. Pois não, essa é minha filha. Olá, Rubens. Essa é minha filha. Olá, Rubens. Esse é meu menino. Olá. Essa é minha menina. Olá. Essa é minha esposa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Toda a sua família trabalha também com o senhor? Trabalha aqui na minha propriedadinha, né? Sei. O senhor tem mais alguém que trabalha com o senhor? Não, é só nós mesmo, né? Ah, então tudo bem. A gente vai conversar um pouquinho sobre a participação sua e da sua família na Feira do Produtor. Tá muito bom. Pois não, vamos chegar, senta aí. Bom, como é que o senhor soube da Feira do Produtor? O senhor foi convidado, a prefeitura lhe avisou? Como é que o senhor soube da Feira do Produtor? É, porque justamente eu
estava nesse sentido, então eu possuí uma banquinha no mercado nosso municipal de Mojimirim, mas estava muito fraco lá. Então esse, como você, sou José Rolim, ele é um que produzia essa feira do produtor, então ele me convidou para que fosse participar da feira. Então onde que eu comecei e gostei e achei, estou me sentindo bem e vai indo bem. Qual é a área da sua propriedade aqui? É 4,5, 4 arqueiro e meio, né? Sei. E o que o senhor produz? A gente produz um pouco de tudo, né? Que tipo de produtos? É, a laranja, o mamão, a banana maçã, a banana nanica, o algodão, cereais. Tudo isso o senhor coloca na feira do produtor? É, tudo isso a gente tá vendendo lá, né? Ótimo. Há quanto tempo o senhor participa da feira do produtor? Faz 1 ano e pouco, né? Só. Há quanto tempo o senhor está aqui em Mojimirim, com a propriedade? Com a propriedade já estão fazendo uns 18 anos, né? Sei. Como é que o senhor fazia antes da feira do produtor para colocar essa sua produção? É, vendia para uns amigos, atravessador, né? E por aí ia levando a vidinha, né? Sei. Isso dava para compensar, dava para ganhar bem, não? Como é que é? Muito mal, empatando sempre, né? É. E como é que é agora, depois da sua participação na feira do produtor? Ah, tem mais desenlinhamento, né? Já tem mais proteção, tem mais concorrência, né? Sei. Como é que o senhor vê em termos de renda, em termos de benefício para o senhor, para a sua família, a sua participação? É, graças a Deus, depois que a gente entrou nessa, melhorou muito, né? Como é que o senhor vê a questão de dinheiro? O senhor recebe mais do que antes, não? Ah, bem melhor, né? Já dá pra gente viver mais, um pouquinho mais de conforto, né? Sei. Quanto o senhor consegue fazer de movimento por semana? Aí dá mais ou menos, varia. Uns 90, 100 mil cruzeiros por semana, Sei. 80, né? Varia Sei. um pouco, né? E o senhor, participando da feira do produtor, o senhor está mais livre? Por exemplo, não tem dependência de banco? Como é que o senhor faz? Não, a gente tem dependência de banco também, porque a gente planta um pouco de cereais também, né? Sim. Mas já maneira mais, né? Porque Sim. antes a gente passou por muita dificuldade penosa, né? Sei. E quanto aos preços, por exemplo, os preços de feira do produtor são melhores, mais vantajosos para o senhor do que entregar essa mercadoria para intermediário ou colocar no mercado? É, porque justamente a gente sabe que a gente está colhendo aquilo aí e está vendendo justo para aquele que está comprando para ele comer, né? Então, Sim. justamente a gente, nem que for um pouco mais barato, a gente se acha feliz vender aquela produção para o consumidor, né? O senhor já tem os seus produtos preparados? É, já colhi uns produtos aí, a gente vai colher mais um pouco ainda para levar, né? Sei. O senhor já tem eles preparados? Tenho, a maior força já tá aí pronto aí, né? Quer dar uma olhadinha? Mamãozinho, laranja Bahia, laranja Lima, limãozinho Tahiti, limãozinho galego, pimentinha, abobrinha, uns abacate, umas abóbora, a banana maçã, a banana nanica e aqui tá minhas embalagens de embalar as frutas, né? Os limão, as laranjas, aqui tá as plaquetinhas de preço, isso daqui. Esses são os jornal para embrulhar mandioca e esse também são embalagem. E esse daqui é uma loninha, se a causa chove a gente não tá bem incentivado ainda, precisa arrumar uma barraquinha, né? Então depois a gente estende ela em cima, já fica mais acomodado, né? Seu Domingos, então Opa. muito obrigado. Mas é muito cedo ainda. A gente está indo para deixar o senhor arrumar o resto. Tchau, dos muito produtos, obrigado tá? a visita e apareça sempre, viu? Tudo bem, Estamos amanhã lá, a viu? gente se vê lá na Feira do Produtor. Se Deus quiser, Tá bom? estamos lá amanhã. Até amanhã. Amanhã, muito obrigada. Estamos aqui em Mojimirim, no sítio Olho d'Água, ao lado do proprietário, o senhor José Maria Barbosa, um pequeno produtor da região, já instalado aqui há muito tempo e que participa da Feira do Produtor. Seu José Maria, boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor participa da Feira do Produtor? Há 2 anos. 2 anos? 2 anos. Como é que o senhor ficou sabendo da Feira do Produtor? O senhor foi convidado? Como é que foi? Eu fui convidado para a feira produtor. Foi Por convidado. quem? Por senhor José Rolim.
Como é que o senhor vê a sua participação na Feira do Produtor? O senhor vende o quê? Quantas vezes o senhor participa por semana? Como é que é? É 2 vezes por semana que nós estamos fazendo, por enquanto, né? Mas temos vontade de criar mais dias, né? Porque estou gostando do trabalho. E o que o senhor vende lá? Nós vendemos produto variado, mandioca, laranja, pipoca, milho verde, quando tem, todas essas coisas nós vendemos. Sei. Quais eram os problemas que o senhor sentia antes de participar da Feira do Produtor? A gente, quando tinha os mantimentos da gente, a gente se vendia para os travessantes ganhavam da gente, a gente enxergava, mas não tinha aquela realidade para a gente chegar lá, né? Agora chegamos num ponto, há 2 anos, que estamos chegando com a nossa Feira Produtor lá e a gente ganhou dinheiro para a gente se alimentar, não depende de estar fazendo empréstimos de banco, a gente, com a própria Feira Produtor, dá para a gente viver muito tranquilo, né? Tendo vontade de trabalhar, não tendo a preguiça que atrapalha tudo, que a gente gosta de lutar com a vida, né? Então a gente gosta da Feira Produtor nessa parte, que a gente fala assim, eu vou para Mogi Mirim, vou lá, eu preciso comprar tal coisa, a gente vai na feira, traz o dinheiro vivo da Feira Produtora, né? O senhor chegava a perder mercadoria antes de participar da Feira do Produtor? Perder não perdia, mas é o seguinte, que a gente vendia por 5, via o sujeito vender por 10. Se vendia por 10, ia vender por 20. Sim. O senhor já tem todos esses produtos prontos? Então é que tá. A feira é amanhã. Amanhã. Meus produtos, só quando é 6 horas, tá tudo carregado, a perua prontinha. Quando é 5 horas da manhã, nós partimos. Com 20 minutos nós estamos lá, é 5h30, 20 para 6, estamos chegando lá, né? A gente pode dar uma olhada nesse produto? Pode olhar esse produto. Vamos lá então? Vamos. Tem as pimentas, tem a laranja, alho, temos a mandioca, temos vassoura, temos banana. Esses produtos que estão prontos para o dia de amanhã, né? Quanto tempo o senhor leva para preparar isso aqui? Esse produto é umas 2 horas. Dá para nós deixar tudo embalado, no jeito, para seguir a praça. Certo. Quem lhe ajuda a fazer isso? É que a família. Filho, filha, mulher, nora, entre a família tudo aqui. Bom dia, Leni. Bom dia. Nós estamos aqui na Feira do Produtor, agora de manhã, na quinta-feira, dia 22 de março. Eu gostaria de saber de você que é filha do seu Domingos Scucchetti, trabalha com ele, como é que você vê? É difícil trabalhar na Feira do Produtor, é difícil vender para vocês que têm uma atividade normalmente de produzir alimentos e atividade de lavoura? Eu acho que não, porque no começo era mais ruim, agora não acostumei. Que tipo de dificuldade você encontrava no começo? A gente não tinha prática, né? Com os compradores. E essa adaptação, você viu, por exemplo, como uma orientação fornecida pelo pessoal da prefeitura ou vocês vão se adaptando ao longo do tempo? Pela prefeitura, né? Tá bom. Obrigado, Eleni. Bom dia. Bom dia. O que a senhora acha da Feira do Produtor? Aqui o preço é bem melhor, né? Eu acho que vale a pena vir aqui, principalmente bem cedo, senão não é muito bom, não. E a qualidade da mercadoria? É boa, sim, porque vem da roça, né? Eu acho que é muito boa. Onde a senhora fazia a compra antes? Na quitanda. E sobre o preço? É bem mais barato. Aqui na Feira do Aqui Produtor? é bem mais barato. Muito obrigado. É mais barato do que no mercado, por exemplo. Bom dia. O que a senhora acha da Feira do Produtor? Tá bom, tá ótimo. O que a senhora acha do preço de hoje? Até que tá mais ou menos. A senhora comprou o quê? Eu comprei chicória, couve, alface, por enquanto, e mamão, maçã. A senhora vem sempre à Feira do Produtor Toda aqui? quinta-feira. Muito obrigado. As feiras do produtor podem ser expandidas para outros municípios do estado. A discussão das feiras do produtor pela comunidade local, técnicos da prefeitura e Secretaria da Agricultura e Abastecimento é um dos objetivos do PAM, Plano Agrícola Municipal. É a soma de esforços para o apoio e orientação aos pequenos produtores rurais e melhoria das condições de abastecimento no interior paulista.
engenheiro agrônomo João Cabreira Filho é o delegado agrícola de São José do Rio Pardo. João Cabreira, qual foi a origem da Feira do Produtor em São José? Nossa região de São José do Rio Pardo tem uma tradição muito grande com relação à produção de cebola, cenoura e alguns produtos hortifrutigranjeiros para a Nestlé. Temos também uma condição de irrigação por aspersão também muito boa. Mesmo assim, um problema antigo que existe aqui em nosso município é o da comercialização desses produtos e o do abastecimento da população. Por ocasião das reuniões para se elaborar os planos agrícolas municipais, esse problema foi novamente levantado, juntamente com o pessoal participante das prefeituras, da prefeitura, do sindicato, das cooperativas e de agricultores. E na discussão desse problema, várias opções surgiram. Uma delas seria sacolão, varejão e uma feira do produtor. Para nós da secretaria, foi muito importante a opção por uma feira, de se tentar trabalhar com ela, porque através da feira nós estaríamos realmente trabalhando com o nosso público, que seria o produtor rural. A partir daí, nós tentamos entrar em contato com outras feiras para ver seu funcionamento. Fizemos reuniões com os agricultores com a finalidade de motivação, de ver o seu interesse. Fizemos um cadastramento do que eles já produziam, do que eles poderiam produzir, e em seguida, praticamente, se deu a organização e em seguida a implantação da feira propriamente dita. João, qual foi a participação da Casa da Agricultura e Delegacia Agrícola dentro da Feira do Produtor? A nossa participação na Feira do Produtor, primeiramente, é como integrante da comissão que organiza e rege essa feira. E, além disso, nós temos a participação da Casa da Agricultura, através do nosso colega Hope, recém-contratado, onde nós acompanhamos os agricultores com finalidade de organizar a sua produção, também de verificar essa produção para ser vendida na feira e com finalidade de orientação técnica, principalmente com relação a defensivos e custos de produção. Quais foram os aspectos positivos do funcionamento da feira? Bom, primeiramente eu diria que o aspecto positivo foi no sentido de que o agricultor pôde ter mais diversificação dos seus produtos. Ele não fica dependendo de um produto só, uma cenoura ou uma cebola, onde ele pode ter um sucesso muito grande ou pode ter também um prejuízo muito grande com a queda dos preços. E, em segundo lugar, eu acho que uma grande vantagem está sendo a possibilidade de união desses produtores com relação à possibilidade deles trabalharem em conjunto, tanto quanto a comprar melhor o seu adubo, os seus defensivos, como também para uma venda do remanescente da sua produção em uma escala maior para outros centros consumidores. Estamos no gabinete do senhor prefeito de São José do Rio Pardo, Silfrância Torres. Prefeito, como foi a implantação da Feira do Produtor em São José? Bom, a implantação da Feira do Produtor foi resultado de uma constatação de que a área de abastecimento interno aqui também em São José do Rio Pardo, como no restante do Brasil, estava passando por uma fase muito crítica. E quando se verificou quais eram os problemas, constatou-se também que o consumidor estava pagando caro por um produto pelo qual o produtor recebia muito pouco e só o intermediário ou os intermediários estavam lucrando. E nessa linha nós procuramos, dentro de uma discussão conjunta com agricultores, com sindicato rural, com Casa de Agricultura, nós procuramos uma alternativa que resultou nesta Feira do Produtor, que em pouco tempo de discussão ela foi transformada em lei, foi feita uma mobilização de produtores convocados através de meios de comunicação e a partir daí passou-se para a fase de inauguração, tudo isso em torno de 60 dias
e num esquema que até hoje vem funcionando. Prefeito, gostaria que o senhor desse para a gente uma avaliação dos resultados da Feira do Produtor até o momento. Bem, ela, numa primeira fase, ela já atendeu àquela expectativa da população de passar a comprar um produto, muitas vezes com 50%, 60% mais barato do que pagava antes. E hoje nós vendemos por semana cerca de 25 toneladas de produto, atendendo de 2 a 3 mil compradores e cerca de 10 mil consumidores. Esse é o resultado mais concreto. E já estamos numa nova fase, que é levar essa experiência de feira de produtor também para bairros de periferia, onde os preços também são mais baratos, mais acessíveis. Para se ter uma ideia também em termos de aceitação, nós iniciamos com 12 produtores no primeiro domingo de feira e hoje nós já estamos com cerca de 50 e ainda existem outros 50 aguardando na fila a sua oportunidade para também vender na Feira do Produtor. Parece que está existindo um outro projeto que nós tivemos conhecimento, que eu diria um projeto assim complementar, que está caminhando junto com a Feira do Produtor. Que projeto seria esse? Mini Ceasa? Basicamente a ideia de se implantar o que foi dentro da Secretaria de Agricultura, os projetos de Mini Ceasa, que são os entrepostos regionais de abastecimento. E isso, que já era uma meta nossa anteriormente à Feira do Produtor, agora se tornou mais viável com a organização de produtores através da feira, que é um outro resultado prático muito importante que viabiliza que a gente ambicione, a partir de agora, a instalação de um entreposto regional de abastecimento baseado principalmente na produção excedente que existe na região de São José do Rio Pardo. O Luiz Antônio Giantomassi é o presidente da comissão da Feira do Produtor de São José do Rio Pardo. Giantomassi, quem participa e quais as atribuições de cada um dos membros da comissão? A Comissão de Agricultura de São José do Rio Pardo é composta pelo Fernando Della Torre, que é do Sindicato Rural, o Cabreira e o Rope, da Casa da Agricultura, o vereador Berto Hernandes, o Roberto Oliveira, do Departamento de Agricultura da Prefeitura, e o Lourenço Berti, que é representante dos agricultores, que foi eleito através de uma eleição livre, direta, entre os produtores, que o elegeu. E a respeito das atribuições dessa comissão, ela foi, desde o início, quem preparou o regulamento da Feira do Produtor, e depois ela vem propondo a cada assembleia mensal que é realizada com os produtores algumas normas ou mudanças que são necessárias, como, por exemplo, o ingresso ou saída de alguns produtores, a advertência que seja necessário com alguns dos produtores, elaborar o cronograma de produção da cidade, do município, propor, junto com os produtores, a abertura de novas feiras em outros bairros, como ocorreu há pouco tempo, e, principalmente, o que é o principal objetivo dela é a elaboração da tabela de preços. Você podia dar mais detalhes para a gente sobre essa tabela de preços? Nós entendemos que a tabela de preço é exatamente o ponto fundamental do sucesso da Feira do Produtor, porque ela vai dar a segurança de venda, de lucro ao produtor, e, por outro lado, dar segurança ao comprador, ao consumidor, de poder comprar a preço mais barato que o mercado local. Para isso, nós utilizamos alguns parâmetros fornecidos pelos jornais do dia, nós reunimos toda sexta-feira, utilizamos os jornais daquele dia, telex fornecido pelo Ceasa de Campinas, que também serve de parâmetro, e principalmente o preço do mercado local, fazendo uma pesquisa naquele dia dos preços ao consumidor, e também, que é o ponto fundamental, que é o preço que seria vendido na zona rural
pelos produtores, onde a gente estipula um lucro mínimo de 20% a 25%, onde serve de incentivo para que o produtor saia da zona rural e venha à feira de madrugada vender os seus produtos. A seu ver, quais são os pontos mais importantes de destaque da Feira do Produtor em São José? O objetivo principal da feira é dar evasão à produção local, que nós temos alcançado talvez uns 10% mais ou menos da nossa produção, o restante ainda continua sendo comercializado para fora, e principalmente dar uma opção aos consumidores locais, principalmente ao pessoal de baixa renda, a poder comprar um alimento mais barato, com boa qualidade, sem ter que buscar fora também esses produtos. E também, principalmente, oferecer uma opção aos pequenos produtores, aqueles que produziam 10, 20 caixas de verduras ou de legumes e que não tinham para quem vender, e com a Feira do Produtor, certamente ele terá todo domingo aonde colocar esses produtos. Os grandes produtores que também estão utilizando da feira também talvez não tenha tido essa importância, mas a esses pequenos que deixaria de vender os produtos, certamente está tendo um grande benefício. Este é o Zé Luiz Zulli, filho do seu Pedro Zulli. O seu Pedro é um grande plantador de produtos hortícolas aqui em São José do Rio Pardo. Zé Luiz, qual a área do sítio de vocês? É 38 alqueires, dividido em 3 grebas, sendo da Irmandade toda, dos 9 irmãos. O que vocês plantam comumente aqui? Verdura e hortaliça em geral, né? Começando de cebola, cenoura, pepino, pimentão, alface, berinjela, lavagem, couve-flor, todas, cada uma na sua época. Quantas pessoas trabalham aqui com vocês? 18 empregados, 12 da família, sendo 9 irmãos, sendo que as mulheres participam mais no preparo da mercadoria depois de colhida. Como é que vocês ficaram sabendo a respeito da feira do produtor? O Gripino e o Serginho da Casa da Lavoura fizeram um convite para nós, 2 convites, e nós participamos da primeira reunião e começamos desde o primeiro domingo. Achamos uma boa ideia, funcionou direito, foi um sucesso total e continuamos até hoje. Quantas pessoas trabalham com vocês na feira no domingo? 9 pessoas. Quanto vocês vendem? De 90 a 100 caixas, conforme o domingo, variando, e uma média de 500 até 700 mil. 500 a 700 mil? Muito bom. Zé Luiz, me parece que está havendo um movimento aí a respeito de uma formação de uma associação dos produtores. O que você acha disso? Ótima ideia. Difícil é formar ela, mas depois de formar pode trazer bom benefício para a lavoura, né, de São José do Rio Pardo, porque tem onde se comprar melhor e vender melhor. É difícil formar, tem muita dificuldade para formar ela. Quer dizer, de um modo geral assim, quais as vantagens que você achou com a realização da Feira do Produtor? Você que está diversificando a sua produção, você que está sentindo na pele a comercialização dos seus produtos. Primeiro e o principal é vender à vista com 20% de lucro. Vender vários produtos que a gente não vendia aqui para o atacadista, né? Tem muitas coisas aí que a gente perdia na lavoura porque não tinha onde vender, sendo que lá tem uma média aí de uns 6 produtos que seria perdido e lá são vendidos. E ter contato direto com o consumidor é muito bom. Muito obrigado, Zé Luiz. Obrigado. Galera, pega a rede de água para vapor. Abre a redinha da avó. Você abre mais ela não. Não sei fora. Eu tinha posto já assim, Espera ali pra mim.
Minha senhora, por favor, por gentileza, qual é o seu nome? Tereza Viana. A senhora vem sempre à feira? Venho todos os domingos. É? Parece que a senhora madrugou hoje. Não, venho todo dia esse horário mesmo, todo domingo. É? É. Os preços estão bons? Eu acho que sim. E os legumes e verdura? Também, estão ótimo. O que a senhora tem de sugestão pra gente aqui? Não, a sugestão minha é que continue, né? Que não Não pare. Isso. Minha senhora, por favor, qual é o seu nome? Maria Ivone. A senhora vem sempre à feira? Venho. Acha que vale a pena vir? É ótima. Os preços estão bons? Estão ótimos. O que a senhora está levando aí hoje? Estou levando ovos, fubá, couve-flor, Ovos, fubá, tomate, couve-flor. beterraba, E laranja. é para a semana toda? Para a semana toda. Feira para a semana toda. É? É. O que a senhora tem de sugestão para melhorar a feira nossa? De sugestão, por enquanto eu não tenho nada. Eu acho que está ótimo do jeito que vai indo. Tá ótimo. Está ótimo, não precisa melhor. Tá. Parece que hoje vocês levantaram um pouco cedo, não foi não? Todos os domingos a gente vem 5h15. É? Por que a senhora vem sempre cedo? Porque as coisas estão melhor, eu acho. Você acha que está melhor? Tá. E você? Eu também acho, bem mais fresquinhas as verduras, né? Depois, mais tarde, parece que vai murchando um pouco. Muito obrigado, hein? Alô, alô, por favor, senhorita. Qual é o seu nome? Risa. Risa. E o seu? Sueli. Vocês estão fazendo compra em conjunto? Eu venho sempre com meu pai aqui, sabe? Assim, eu não tenho costume de acordar cedo, mas pra vir aqui na feira eu gosto, sabe? Vale a pena, viu? Porque meu pai faz uma compra assim, por exemplo, hoje, da semana inteira, sabe? A gente guarda certinho na geladeira. Seu pai faz o quê? Meu pai é comerciante. Comerciante? É. Ele tem lanchonete e restaurante. Lanchonete e restaurante? É. Sei. E desde quando que você está vindo aqui? Acho que desde que quando abriu aqui. Desde que abriu? É. Você acha que vale a pena vir? Nossa, vale sim, porque a gente no mercado, por exemplo, a gente vai no mercado, a gente assusta com os preços, sabe? Aqui ainda não, sabe? Eu acho que é porque é direto, né, do produtor, né? Então, eu acho que sai bem mais barato. São 5 e pouco da manhã, vale a pena acordar tão cedo? Eu acordo, sim. Faz bem, ainda eu chego em casa e eu vou deitar um pouco. Bom dia, meu senhor, por favor. Qual é o seu nome? José Lupianes. E o seu? José Osmar. Qual o motivo de você estar aqui? Não estou vendo cesta, nada? Aqui, não, mas porque eu já vim mais cedo. Foi o primeiro que entrei aqui. O que o senhor faz? Eu tenho um bar aí em frente, aqui na rodoviária. Isso daqui foi coisa muito boa que fizeram aqui em São José. O povo não está comendo, o 90% não está comendo verdura. Depois disso aqui, 90% a mais está. O que o senhor tem comprado normalmente? De tudo quanto é verdura aqui. Tudo que é verdura, é tomate, é alface, é xiló. Do que é aqui, sabe que a gente come, tudo isso. O senhor que está mais ou menos por dentro, o que o senhor acha que o movimento vai desde que hora até que horas que termina? Daqui vai das 5 horas até as 9h30 é cheio. Só tem vindo sempre à feira? Venho todos os domingos, não faltei nenhum ainda. O senhor acha que vale a pena vir? Vale a pena. Os preços estão bons? Muito bom. Como é que a senhora faz? Muito. A senhora acha que vale a pena procurar os preços antes ou ver a mercadoria? Primeiro eu ando tudo, procuro todas as bancas, depois eu vou comprando. Puxa, mas a senhora madrugou hoje, hein? Vem às 5 horas todo dia. Sim? Todos os domingos, Todos os domingos? Todos os domingos. Puxa, que beleza. Não falei nenhum ainda. A senhora acha que vale a pena, então? Vale a pena. Eu levo verdura para semana toda e gasto nem a metade do que eu gastava no mercado. Parece que vocês estão saindo aí. O que estão levando? Estamos levando laranja, mexerica, alface, chicória, tem cebola. Linguiça, cebola, de tudo. Linguiça, cebola. O senhor acha que vale a pena vir à feira? Vale, mas vale mesmo. Ontem eu paguei a cebola 600, 700, aqui até 400 eu achei. E coisa boa, fresquinha, tudo limpinho. Não tem nada estragado, tudo certinho.